Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seus corações, amém? Eu gostaria que nós fizéssemos o seguinte aqui, vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, meu irmão, fala mais alto, com maior intensidade, fala assim, meu irmão, sentar do meu lado é ser abençoado. Agora pega na mão dessa pessoa e diz assim, meu irmão, pegar na minha mão é receber da unção. Diga, receba! Glória a Deus. Mas não para por aí, eu gostaria que você pegasse o seu celular e tirasse uma selfie com essa pessoa que está do seu lado. Você vai tirar uma selfie para que no momento do intervalo, ouça bem, no intervalo, você poste essa foto sua no seu Instagram, nas suas redes sociais, com o título assim, Conquistem as Cidades, #RL18, vamos lá? Glória a Deus, aleluia. Ok, agora eu gostaria que você me devolvesse a sua atenção. Como eu disse a vocês, gostaria que essa foto fosse postada no momento do intervalo. Eu creio que nós somos um povo que reverencia a palavra de Deus, amém, irmãos? Então eu gostaria que houvesse entre nós aqui um espírito de reverência, uma postura em conformidade a isso, que não estivesse andando ninguém, nem conversando, exceto aqueles que estão de serviço. E eu gostaria que nesse instante nós tivéssemos uma palavra de oração. Mas pelo que é que nós iremos orar? Eu creio que Deus fala aos nossos corações de maneira personificada. Eu creio que o Espírito de Deus fala aos nossos corações de maneira particular, individual. E o interesse, não só meu, mas de todos que aqui estarão, é que o Senhor venha traduzir as verdades ditas de maneira natural em verdades reveladas ao nosso espírito. Por esse motivo eu gostaria que por alguns instantes você curvasse a sua cabeça, você fechasse seus olhos e que com as suas próprias palavras você dissesse, Senhor, fala comigo. Eu estou aqui como uma boa terra, pronta a receber da Tua palavra que é perfeita e transforma e restaura a alma. Fala comigo. Senhor, nós oramos, nós pedimos para que o Senhor nos descortine os olhos, para que o Senhor fale aos nossos corações, para que as verdades ditas aqui, embora de maneira natural, sejam transformadas em verdades reveladas ao nosso espírito. Fala conosco, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Como foi dito pelo pastor Naor, pela graça de Deus, sob a supervisão dele, eu lidero o braço dos radicais livres nas escolas e universidades. E nós, diga-se de passagem, iniciamos esse trabalho no começo de 2016. E nós que iniciamos esse trabalho do Marco Zero, pela graça de Deus, em todo o Brasil, hoje nós somamos 1.500 focos do trabalho nas escolas e universidades, que reúnem quase 30 mil estudantes semanalmente. Só na cidade de Goiânia, no último ano, através desse trabalho, desse braço, mais de 2.000 pessoas foram levadas ao nosso encontro e tiveram uma experiência de impacto com o Senhor. E esses números eu digo referindo-me à cidade de Goiânia. Mas, sobre o que é que eu quero falar? O título dessa mensagem é Conquistem as Cidades. E a cada dia que se passa, o Senhor tem feito se tornar ainda mais claro ao meu coração acerca da questão relacionada ao sacerdócio universal dos crentes. Cada crente é um sacerdote, cada casa, cada empresa, cada escola, universidade, uma extensão da igreja, e assim nós vamos conquistar essa geração para Cristo Jesus. Nessa perspectiva, sob esse entendimento, no último ano, um irmão nosso que tem como ocupação ser professor de geografia em uma escola pública, enquanto ele ministrava a aula, ele recebeu uma impressão no coração dele a respeito de um espírito de suicídio
cirandando em volta daquela sala, dos alunos que ali estavam. E aí, no meio de uma aula sobre Revolução Russa, ele pediu aos alunos o seguinte: olha, eu sei que às vezes, naturalmente falando, isso não é correto, mas eu tenho uma impressão no meu coração e eu gostaria de orar por vocês. Ele falou para a classe e perguntou a eles: eu posso orar por vocês? E aí, como alguns alunos não gostam de estudar, eles falaram assim: é claro, professor, pode orar por nós. E ele começou a orar, e ele foi crescendo em autoridade e ousadia, começou a repreender um espírito de morte, começou a comandar que todo espírito de suicídio que cirandava naquela sala de aula caísse por terra. E no término dessa oração ele falou assim: a aula está para acabar, e quando ela encerrar, eu vou até a biblioteca, e gostaria que os irmãos, na verdade os alunos, melhor dizendo, que sentissem no coração de estarem lá, me procurassem. E assim ele fez, foi até a biblioteca, e passados alguns minutos, chegaram 8 alunos nele. Como eles estudavam pela manhã, eles estavam como alguns alunos fazem, de blusa de frio, e diante do professor eles arregaçaram as mangas das blusas de frio e mostraram os pulsos. Falaram assim: professor, nós já não encontrávamos mais alternativas para a nossa vida, significado, relevância, propósito, e nós havíamos planejado um suicídio coletivo. Aqui estão as marcas que atestam isso que nós estamos falando. Mas quando o Senhor orou por nós, naquela sala de aula, nós sentimos no nosso coração que a nossa história poderia ser mudada, a nossa história poderia ser diferente. E aí então, eles chegaram ao professor e falaram: professor, se a nossa história pode ser diferente, diga-nos como viver uma nova história. E aí então, ele fez um apelo, por consequência a oração do pecador, de entrega, de confissão. E ele falou: antes de eu falar tudo que eu tenho a dizer, eu gostaria de pedir a liberdade para vocês, para que eu chamasse a diretora. Ela precisa saber o que está acontecendo. Chamou a diretora, falou: está vendo esses pulsos? Eles iam se matar debaixo do nosso nariz, e nós não estamos fazendo nada. Inclusive, diga-se de passagem, no último ano, uma pessoa suicidou aqui, na quadra de esportes da nossa escola. O que a gente vai fazer? E aí a diretora virou para ele e falou: olha, eu não sei o que fazer, mas eu tenho certeza que você conhece o caminho. Pelo amor de Deus, leve esse povo lá para sua igreja. Pelo amor de Deus, toma uma providência. Se necessário for, nós vamos dar até uma nota, um ponto complementar para todos aqueles que se dispuserem a participar desse encontro com Deus. E sabe de uma coisa? Só nesse ano, até onde eu sei, que isso pode ter ultrapassado meu conhecimento, só esse irmão levou mais de 150 alunos para o encontro com Deus. Eu posso ouvir um amém por isso? O nome do Senhor pode ser aplaudido nesse lugar. O tema dessa conferência é o legado. E quando nós falamos de legado, a intenção do nosso coração não é que nós sejamos lembrados, mas é fazer com que ele nunca seja esquecido, é fazer que o nome dele seja engrandecido. E eu creio no meu coração que se hoje nós conquistarmos as universidades, nós iremos transformar a sociedade amanhã. E eu gostaria, para fundamentar essas afirmações, que vocês que estão com suas Bíblias, e que também fosse projetado o texto de Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 19. Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 19. Está escrito assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou?
Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Nesse texto nós podemos identificar alguns princípios. O primeiro deles é o seguinte: Jesus está ali fazendo uma enquete, querendo saber quem o povo considera que seja ele. E aí várias respostas foram dadas, mas ele chega aos seus discípulos e pergunta: E vocês, quem vocês dizem que eu sou? O apóstolo Pedro se levanta e ele concebe algo que nós chamamos de revelação. O que é revelação? Revelação é ter os olhos abertos. Revelação é enxergar como Deus enxerga. E por que é que nós precisamos disso? A pastora Luísa, alguns domingos atrás, ministrou uma verdade poderosa e libertadora. Gênesis capítulo 1, versículo 26 fala que Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança, e deu autoridade a ele. Mas no capítulo 3, olha a proposta da serpente, que era o mais sagaz, astuto de todos os animais selvagens. Ele propõe à mulher o seguinte: se você comer do fruto do conhecimento, você será semelhante ao Altíssimo. O que ela estava propondo? Ela estava propondo que a mulher recebesse algo que ela já possuía. Ela já havia sido feita imagem e semelhança de Deus, mas ela estava propondo que a mulher buscasse por algo que ela já tinha. E é por esse motivo que o apóstolo Paulo clama por espírito de revelação, espírito de sabedoria, para que por meio disso, eu e você sejamos levados ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Mas qual que é a consequência da revelação? Pedro recebe transformação. Eu não sei se você sabe, a Escritura diz: a lei do Senhor, a palavra do Senhor, ela é perfeita e transforma a alma. Mas o que acontece? O nome dele, todos os homens na Escritura que tiveram seus nomes mudados, é porque passaram por experiência de transformação. E aí então, o nome do indivíduo era Simão Barjonas. Eu não sei se você sabe o que significa a palavra Simão, mas Simão significa vara verde, ou seja, ele era um camarada frágil. Mas o Senhor virou para ele, em outras palavras, e diz: você agora não é mais um indivíduo frágil, você agora é Petrus, você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Mas a consequência disso é que o Senhor o designa uma missão, uma tarefa, o comissiona algo. O Senhor fala para ele: eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Eu não sei se você sabe, mas as portas do inferno era uma região que ficava em Cesareia de Filipe. E acontece que nas portas do inferno se adorava um Deus chamado Deus Pan, que é o nome que dá origem à palavra pânico, medo. O Senhor estava falando para ele: as portas do inferno não vão prevalecer contra o medo, o pânico. Mas as portas de quê? As portas da igreja. Eu não sei se você sabe o que significa igreja no original. A palavra no original de igreja é eclesia. E o que significa? A comunidade dos que foram chamados para fora. Chamados para fora de onde? Chamados para fora de quê? Desse contexto que nós acabamos de falar. Mas o que acontece? Flávio Josefo, um historiador, ele fala que era justamente nesse lugar que existia um dos monumentos do governador com os seus ministros. O governador com seus ministros em sua roda também era chamado de eclesia, a comunidade dos que eram chamados para fora. E essa eclesia tinha pelo menos 3 incumbências. Primeira delas, exercer influência. Segunda delas, estabelecer a cultura. Terceira delas, decretar o governo naquele lugar. E aí é nesse contexto que Jesus está falando com os seus discípulos e aponta. Se imagine no lugar, se imagine vivendo essa experiência. Jesus aponta: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja.
eu vou edificar a comunidade daqueles que foram chamados para fora, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Mas por fim, o que acontece? O Senhor não os envia só, o Senhor os concede autoridade. Ele fala: o que vocês ligarem na terra vai ser ligado no céu, e o que vocês desligarem na terra vai ser desligado do céu. Deixa eu te fazer uma pergunta: o que é que precisa ser ligado e o que é que precisa ser desligado no contexto em que você está inserido? Deixa eu te dizer, existiam dois critérios, vamos assim dizer, dois pontos que deveriam ser observados para que essa igreja fosse edificada. Primeiro deles, os apóstolos precisariam receber o Espírito como fôlego de vida, ter uma experiência de novo nascimento. Isso acontece em João capítulo 20, versículo 22. Mas em segundo lugar, eles precisavam ser revestidos de poder. Isso acontece em Atos capítulo 1, versículo 8, a palavra de Deus fala: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que vocês sejam as minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e toda a Judéia e os confins da terra. Deixa eu te fazer uma pergunta: você desfrutou disso? Você recebeu dessas experiências? O que eu quero dizer? Aqui eu quero até abrir um parênteses, que isso vai justificar, fundamentar muito do que eu vou dizer. A palavra de Deus fala no texto de Atos 1:8, que o Senhor ia derramar poder para que eles fossem o quê? Testemunhas. Não quer dizer que o Senhor estava derramando poder para que apenas apóstolos, pastores, profetas, evangelistas, mestres fossem levantados, mas para que eles fossem testemunhas. O interessante é que no próprio livro de Atos, no capítulo 9, o apóstolo Paulo acaba de ter uma experiência de conversão, e ele se levanta. Ele não se levanta como apóstolo, ele se levanta como uma testemunha. Ele fala: eu estava a caminho de Damasco, acontece que uma grande luz veio de frente a mim, eu caí por terra, uma voz veio do céu dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então eu respondi: quem és tu, Senhor? Ele falou: então siga pela rua chamada direita, você terá uma experiência de 3 dias, em que os seus olhos, a sua visão estará obstruída, mas depois diz, você vai levantar e vai pregar para os gentios, porque foi para essa conjuntura, em outras palavras, que eu te levantei, que eu te chamei. O Senhor nos chama para ser testemunhas. Mas como eu estava dizendo a vocês, e aqui eu quero estruturar essa ideia, a eclésia, que era a comunidade dos chamados para fora, revestida de poder, ela se apoiava em 3 pilares. O primeiro deles, legislar. Eles legislavam em nome do governador, eles levavam as informações e os decretos do Império Romano por todo o seu território conquistado. Eu não sei se você sabe, mas a mensagem que eles levavam do governador era denominada como boas novas, boas notícias. E o que é que isso tem a ver comigo e com você? A palavra de Deus fala em Isaías capítulo 61, o Espírito de Deus está sobre nós, e Ele nos ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração. Quantos de vocês foram revestidos de poder e são habitação do Espírito Santo, se fazem presentes aqui nessa manhã? Diga assim: o Espírito do Senhor, Ele está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração. E o que acontece? Olha a loucura, como isso se aplica na prática. Atos capítulo 2, a palavra de Deus fala que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Vocês já conhecem essa porção da escritura. E de repente ouve-se do céu um som como de um vento impetuoso. Aparecem línguas repartidas como de fogo, e pousa uma sobre cada um deles. E a palavra de Deus fala que todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar. Você já parou para perguntar por que pousaram línguas de fogo e não olhos de fogo? Por quê? Porque em Apocalipse, João vê Jesus com os olhos como chamas de fogo. Por que não foram olhos de fogo? Por que não foi canela de fogo? Por que não foi sapato de fogo? Tem crente que curte o sapatinho de fogo. Por que foi língua de fogo? Foi língua de fogo porque o Espírito de Deus nos ungiu para pregar as boas novas, para anunciar boas novas, para anunciar essa boa mensagem, para anunciar essa mesma notícia.
Deixa eu te contar algo, olha aqui para mim. Há um tempo atrás teve um irmão, nos procurou e falou assim: olha, eu preciso sair dessa igreja, porque parece que todo domingo eu ouço a mesma mensagem, João 3,16, e parece que é sempre a mesma coisa. Eu não posso ficar aqui. E aí nós dissemos para ele: deixa eu te fazer uma pergunta, você conhece verdade mais libertadora e poderosa que essa? Saber que é amado, que é justificado, que para você não há mais culpa, para você não há mais condenação, porque você está em Cristo Jesus. A lei do Espírito e da vida te transportou, te libertou da lei do pecado e da morte. E hoje, deixa eu te falar, o sangue do Cordeiro é o único elemento que, ao invés de sujar, ele nos faz mais alvos do que a neve. Para Ele é como se nós nunca tivéssemos pecado, porque tal qual Ele é, nós somos no mundo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Suponhamos que você fosse chamado por Deus nessa conferência. O que vai acontecer com muitas pessoas? O que é que você esperaria ouvir de Deus? Eu poderia falar muitas coisas, mas vamos para a Escritura. O que é que a Escritura fala? A Escritura fala: Jesus está prestes a iniciar o seu ministério. 3 sinais o acompanham. Primeiro deles, o céu se abre. Segundo deles, o Espírito desce. Terceiro deles, Deus vai falar alguma coisa. O que você acha que Deus vai falar? Olha, toma cuidado, não peca não. Toma cuidado, toma cuidado. Ou senão, eis que te digo, filho meu, irás a muitos lugares. O que Deus fala? O céu se abre, o Espírito desce. Deus vai falar, e o brado que emana do céu diz assim: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho a minha alegria. Deixa eu te dizer, Deus nos evangelhos fala 2 vezes. A primeira delas do Jordão, que é esse primeiro episódio. O Jordão é o ponto mais baixo da terra. O que isso quer dizer? Quer dizer que no mundo eu e você vamos ter aflições. Assim como em sequência, no capítulo 4, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu e você vamos passar por aflições, mas você precisa ter bom ânimo. Sabe por quê? Porque tu és o filho amado em quem Ele tem alegria. Mas deixa eu te dizer, inevitavelmente Deus vai te levar a lugares altos. Quantos creem nisso? Deus vai nos levantar. Mas quando nós chegarmos naquele lugar, que o segundo lugar que Deus fala nos evangelhos é o Monte Hermon, é o ponto mais alto de Israel. Eu e você vamos chegar a esses lugares. Portas vão se abrir, você vai ser aprovado em muitas tentativas que você fizer, seja para o que Deus tem te chamado. Mas quando você chegar lá, você precisa se lembrar que você só chegou naquele lugar porque você é filho amado, em que o Senhor tem o seu prazer. Deixa eu te fazer uma pergunta: quantos de vocês aqui já brincaram de pique-esconde? Uau, muita gente, né? Como é que funciona a brincadeira do pique-esconde? Tem um pego, não é verdade? O acusador, e tem aqueles que estão se escondendo. E se o acusador pegar aqueles indivíduos que estão brincando, o último a ser pego tem que contar, não é verdade? Acontece que essa brincadeira, ela fala da minha e da sua história. Estávamos todos nós mortos em nossos pecados e delitos. A palavra de Deus fala: não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Estávamos todos nós condenados. Apocalipse capítulo 5, versículo 20 fala que aquele que não fosse encontrado no livro da vida seria lançado no lago de fogo e enxofre. Mas acontece que existiu um que não conheceu pecado em nosso lugar. Ele entra com ousadia no Santo dos Santos e bate de uma vez por todas: 1, 2, 3, salve todos. O que acontece agora? Acontece que para você não há mais culpa, para você não há mais condenação, porque nós estamos em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Se é para o Senhor, pode ser mais forte. Aplique intensidade no seu coração.
Mas deixa eu te dizer algo, olha para cá. Deus nos chama super talentosos. Porque às vezes você fica pensando, quando eu terminar o cemitério ou o seminário, Deus vai poder me usar. Quantos de vocês assistiram aquele filme Thor Ragnarok? Cantar uma música para você assim: vigia, varão, vigia, brincadeira. Olha aqui para mim. Tem um momento para os que assistiram o filme, e para os que não assistiram eu vou dar um inside aqui. O Thor está num cativeiro junto com o Hulk. Vocês se lembram dessa cena? E ele quer fugir. O que ele faz? Ele pega uma bola de plástico e joga no vidro. Só que o cara, é o salvador do mundo para ele. Eu quero até abrir um parênteses. Eu achei incrível a identidade visual que nós fizemos no retiro dos vencedores do Kids. Porque estava uma roda com todos os super-heróis da Marvel e Jesus lá. Você sabe que todos os filmes de super-herói terminam mais ou menos assim: e foi assim que eu salvei o mundo, e foi assim que eu conquistei o mundo. Mas estavam todos os super-heróis lá e Jesus sentado no meio, falando: e foi assim que eu salvei o mundo. Mas volta para o filme. O Thor estava lá, jogou a bola, só que ao invés da bola quebrar o vidro, ela bate no vidro e volta no rosto dele, e ele cai no chão. O que os produtores estavam querendo dizer? O Thor é um super-herói, ele é o salvador do mundo, mas ele, para o bom goiano, ele dá rata como a gente dá rata, ele comete gafes como a gente, ele não é perfeito. Sabe quem foram os camaradas que Jesus chamou para caminhar com ele? Eu não sei se sabe, mas o sonho do judeu era ser rabino, mas para que ele se tornasse rabino, ele precisava passar por 3 estágios de formação: o Bet Sefer, o Bet Talmud e o Bet Midrash. E acontece que se o cara não fosse aprovado nesses estágios, ele deveria voltar para casa e aprender a profissão do pai. A palavra de Deus mostra que Jesus andava pelas regiões da Galileia. Pedro estava lançando as redes no mar, Tiago e João estavam consertando as redes no barco. Jesus vira para eles e fala: está vendo você? Não passou no teste, voltou para casa para aprender com o pai. Pois é você que eu quero, vem e me segue. Sabe o que no livro de Atos a palavra de Deus fala? Atos 4,13. Ao verem a intrepidez de Pedro, abre aspas, sabendo que ele era homem culto e letrado, fecha aspas, eles não tinham dúvidas que ele havia estado com Jesus. Aonde eu quero chegar? Não quer dizer que você precisa galgar um alto degrau, a formação superior ela virá. Não quer dizer que você tem que ter um alto nível de formação, doutorado e MBA. Você não precisa disso. As pessoas só precisam olhar para você e verem que você está com Jesus. Esses dias nós estávamos na escola ministrando, e acontece que o irmão começou a ser tomado por essas verdades, começou a confessar o texto de Romanos capítulo 8, porque nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem principados e potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem altura, largura, profundidade, qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E na reunião do núcleo ele começou a pular. Uma menina do nada saiu da sala. Ele não sabia que aquela garota, ela estava fora da sala de aula há uns 3 meses, por uma questão, um problema de saúde, problema com depressão, medo, pânico. Esse irmão vai até ela e pergunta: eu te fiz alguma coisa? Ela responde a ele: não, você não me fez nada, eu só ouvi aquilo ali, começou a queimar no meu coração, eu entendi, o pânico não tem poder sobre a minha vida, eu sou amada por Deus. Essa é a mensagem que nós fomos incumbidos de levar. Mas em segundo lugar, não é só uma questão de ter a mensagem, é a questão de eu e você carregarmos a imagem do Deus primogênito. Nós precisamos estabelecer a cultura do céu. Eu acho interessante o texto de Atos capítulo 3, Pedro e João estão subindo a escadaria do templo, e tem um camarada lá que pedia esmola há mais ou menos 40 anos,
E o povo sabia da situação dele. E quando eles estão subindo, o aleijado pede esmola. Você conhece o fim desse relato, que é mais ou menos o meio, perdão. Ele falou, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Mas antes de dizer que não tinha nem ouro nem prata, ele falou, olha para nós. Olha para nós. Nos evangelhos, Filipe tinha pedido para Jesus, mostra-nos o Pai, isso basta. Jesus responde para Filipe, até hoje, você não entendeu? Há tanto tempo eu estou com vocês, vocês não entenderam nada. Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Pedro, ouvindo esse ensinamento, vira para o aleijado e fala, olha para mim, porque quem vê a mim, vê o Pai. No livro de Atos a gente percebe que em Antioquia, a primeira vez que os apóstolos são chamados cristãos. Por quê? Porque a palavra cristão significa pequenos cristos. Muitas pessoas me perguntam, pastor, como é que eu faço para abrir um núcleo? Para me envolver no trabalho? Qual que é a estrutura? A gente tem as ferramentas. Quais são os passos do sucesso? O povo ama fórmulas. Precisa de uma estrutura física, precisa de um prédio. Deixa eu te falar, você não precisa de estrutura nem do prédio, você só precisa colocar para fora aquilo que Deus colocou para dentro. Hoje você é casa de Deus, você é morada do Espírito Santo, o próprio Deus habita em você. Essa é a mais pura verdade. Esses dias, um cara se converteu na reunião do núcleo, e a gente perguntou para ele, o que te fez ficar? Ele falou, rapaz, eu não sei te explicar, mas eu olhava para vocês e dizia, esses caras são diferentes, o rosto dele é diferente, os olhos dele são diferentes, esses camaradas, eles não são daqui, é a mais pura verdade, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, a nossa pátria é o céu. Muitas pessoas querem uma oportunidade de estar aqui, glória a Deus, Deus vai dar. Mas deixa eu te falar, o que acontece aqui em cima, na verdade é a menor parte da nossa vida. A maior porção do que nós fazemos, acontece por trás dos bastidores. A consequência daquilo que você tem vivido no secreto vai ser o seguinte, Deus vai te levantar como uma cidade acesa no alto de uma montanha, ninguém vai poder ignorar o seu crescimento. Mas aqui nós encontramos um problema, que problema que é esse? Existe uma mentalidade, porque a eclésia romana, ela tinha o interesse de fazer guerra não só através de derramamento de sangue, eles tinham a intenção de romanizar os povos conquistados, de levá-los a não serem integrados, simplesmente por causa da opressão, da força, mas eles queriam que eles pensassem como eles, que eles falassem como eles, que eles trabalhassem como eles. Mas qual que é o problema? Entre nós se estabeleceu uma dicotomia entre o que é sagrado e o que é secular. O que é isso? Uma separação, que é santo e é profano. Acontece que para alguns ser pastor, esposa de pastor, me entenda, é ser sagrado. Mas o camarada, o irmãozinho que foi chamado para ser engenheiro, publicitário, médico, empresário, é um camarada natural. E por que eu falo isso? Esses dias veio uma irmã me procurar, não vou falar o nome, é óbvio, mas falou, pastor, eu não concordo muito com esse negócio não, da gente orar pelos políticos, parece que o povo quer usar do nosso poder de influência para fazer campanha. Eu falei, é por causa de você que as coisas estão como estão, porque sabe de uma coisa, eu acredito em algo, que não existe lugar escuro, existe lugar com ausência de luz. Porque na luz de Cristo, nós vemos a verdadeira luz. Nós não estamos como estamos, por causa da existência do ímpio, mas por causa da ausência do justo em alguns lugares. Porque nós demonizamos alguns lugares. Às vezes você não fala, mas você pensa. Eu não sei se você sabe, mas o marxismo de cultura, nascido na escola de Frankfurt, ele pensava assim, nós não vamos fazer guerra através de marchas, carreatas, de balbúrdia, de anarquia, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos nos infiltrar nas cidades, na política, na família, nos negócios, nas universidades, e nós vamos disseminar
o nosso marxismo de cultura. E as pessoas vão começar a pensar como nós pensamos. As pessoas vão agir como nós agimos. E sabe por que algumas pessoas agem assim? Eles têm medo de se contaminar indo para lá. Às vezes você fala: pastor, mas como é que é? Eu tenho medo de ser oprimido por aquele ambiente. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Na antiga aliança, acontecia assim: se o puro tocasse no impuro, o puro era contaminado. Tanto é que as pessoas impuras deveriam andar pelo menos 100 metros de distância de qualquer pessoa saudável, com os braços erguidos, dizendo: impuro, 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 para que as pessoas não se contaminassem, porque se tocasse no impuro, ele era contaminado. Mas sabe o que acontece na nova aliança? Uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, a Bíblia fala, nós precisamos observar os detalhes da escritura, ela ouve falar da fama de Jesus. Eu não sei se você sabe, mas o ensinamento dos rabinos também era chamado de jugo, e dos fariseus era tão pesado que as pessoas não conseguiam carregar, nem eles mesmos. Mas sabe como que Jesus fala? Ela ouve falar disso, porque em Mateus capítulo 11, Jesus fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou humilde e manso de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí o que acontece? A mulher ouve falar disso. O jugo dele é suave, o fardo é leve. Eu vou até ele, porque se ao menos eu tocar, eu vou ser curado. E a palavra de Deus fala que aquela mulher toca em Jesus. Jesus pergunta: quem me tocou? Eu acho que os apóstolos, eu acho que o evangelho tem muito bom humor. Acho que os apóstolos perguntaram para Jesus: Jesus, quem te tocou? Tanto de gente aqui. Mas Jesus fala: não, alguém tocou em mim, de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Na velha aliança, se o impuro toca no são, no puro, o puro é contaminado. Mas na nova aliança, o impuro toca no justo, e o impuro é purificado. Deixa eu te fazer uma pergunta: que obra é mais poderosa? A obra do pecado ou a obra da cruz? Se você não sabe no que crer, decida crer na obra da cruz. Decida crer na obra da cruz. Esses dias um professor estava dando aula, esse mesmo irmão, e ele sentiu no coração de pôr a mão numa pessoa, e começou a mexer aquela pessoa, sabe? E aí o que acontece? Ele começou a liberar algumas palavras. Tchá, 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 tchá. Terminou a aula, o povo foi embora. Esse camarada em que ele estava tocando, ele não sabia, mas era homossexual. Nada contra os homossexuais, mas à luz da escritura, nós não somos a favor do homossexualismo. Deixa eu te dizer uma coisa: nós amamos a pessoa, mas nós não corroboramos, concordamos com o pecado. E o que acontece? Ele estava no carro com um namorado, ouvindo uma música na rádio, e aí ele falou: muda a música, toca outra que eu gosto é daquela. Quase que eu perguntei: o que eu tenho a ver que você gosta? Brincadeira. E aí passou por uma rádio que era a trilha sonora do céu. E aí ele parou na trilha sonora do céu, estava tocando uma música. Ele começou a sentir algo, aquilo que ele havia recebido na sala começou a ampliar. Ele falou para o namorado: para o carro, para o carro. Ele falou: o que você está falando? Para o carro, eu quero ir embora. Aquele camarada foi para casa com uma semana sem ir para a escola. Uma semana depois, os pais chegam com um aluno lá. O diretor sabe da situação, o pai pergunta: quem que é o professor fulano de tal? Falou: é ele. O irmão chega lá para se apresentar, e aí: pois não, que possa ser útil. Os pais viram para ele e falam assim: olha, você não sabe, mas meu filho era homossexual. Teve um dia que na sala de aula você tocou nele, começou a falar algumas coisas, ele voltou para casa diferente. Ele falou: pai, eu não quero viver nessa prática mais. Eu tive uma experiência com Deus, a minha vida foi mudada.
Estou terminando. Mas a terceira prática é estabelecer o governo. Eu não sei se você sabe, mas à luz da primeira menção, a fala não foi criada para comunicar. À luz do princípio da primeira menção, a fala foi feita para criar. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Sabe o que acontece? No dia que eu tive uma experiência com Deus, nasci de novo, eu voltei para casa diferente. E eu queria que a minha irmã se reconciliasse com Deus. Ela está aqui, depois ela vai me jogar umas pedras, mas tá bom, vai ser útil para edificação. E aí eu me lembro que a gente tinha só um carro. Minha mãe e meu pai tinham um carro, só que eu e a minha irmã tinha que dividir um carro. E era o seguinte, ou ela ou eu. E aí acontece que o dia que ela saía, tinha vigília lá no prédio. Eu falava para ela, eu queria muito ficar com o carro. Ela falou, pode ficar, mas para ficar com o carro você tem que me deixar lá na boate. Eu ficava naquele dilema, falei, tá bom. Usava o carro para buscar muita gente. Deixava ela lá. Ela não sabia, mas quando ela entrava, saía do carro eu e alguns amigos, e a gente começava a orar. Todo principado, toda potestade que governa esse lugar vai cair por terra agora no nome de Jesus. Espírito do vício, espíritos de mundanismo, caiam por terra agora, em nome de Jesus. A gente ficava parecendo doido na porta da boate, só comando. E aí o que acontece? Teve um dia, ela foi para o encontro, a vida dela foi mudada. Falei, Deus, mas eu quero. O Deus que nós servimos é um Deus de marcos e memoriais. Sabe de uma coisa? As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Sabe o que aconteceu com aquela boate? Faliu, quebrou. E não é porque é mal localizada não, está num ponto estratégico da cidade. Mas deixa eu te dizer, nada que é locado naquele lugar prospera. Nada funciona, tudo quebra, tudo fale. Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Essa é a mais pura verdade sobre o que é que você tem que comandar. Nós não comandamos pessoas, nós comandamos sobre circunstâncias. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Pessoal do louvor pode vir. Olha para mim. Mantenha um ambiente de reverência. Acaba que numa escola, o diretor falou, não vai ter o projeto aqui mais. Essa semana é a última. E o povo me procurou, pastor, vamos fazer um baixo-assinado, levantar o conselho de professores, dos pais e dos alunos. Eu falei, irmão, sinto no meu espírito, não vamos fazer nada disso, nós vamos orar. O povo olhou para mim assim, pastor, orar? Eu falei, nós vamos orar. E eu comecei a orar, Deus gera uma circunstância, dá uma oportunidade. O irmão está indo fazer a reunião do núcleo, o que ele não sabe é que quando ele estava lá, tinha um garoto que por ocasião de uma possessão maligna, tinha tido um ataque epilético, e ele estava lá, e o povo viu o líder, falou, rapaz, aqui ó, pastor, chegou no líder, não era o pastor, era o líder, era o irmãozinho, aluno, vem cá, levou ele lá, ele viu, discerniu que era um espírito maligno, ele falou, está amarrado em nome de Jesus, na hora, falou, sai dele, na hora o cara ficou liberto. Mas não para por aí. O pai viu que o menino tinha sido curado, os professores também. O que aconteceu, meu filho? O fulano orou por mim e tal. Chama ele aqui. O líder vai lá conversar com o pai do menino. E acontece que ele percebe que o pai tem perda auditiva, não ouve de um ouvido. Falou, percebi que o senhor tem perda auditiva. Falou, é verdade. Falou, posso orar pelo senhor? Falou, pode. O irmão impôs as mãos sobre ele, e aquele pai também, que tinha perda auditiva, foi curado. O pai foi até a escola e falou, vocês não podem parar um trem desse aqui não, meu filho foi curado, eu fui curado, olha, aquilo que começou aqui pode se deflagrar, pode se espalhar. Na outra semana ele falou, pode voltar a fazer reunião. Ouça bem, eu estou no final agora. Todo pastor tem pelo menos, estou acabando, estou no final. Mas esse é o último mesmo. A gente faz parte de uma network de grandes igrejas espalhadas pelo mundo. E todas as vezes que uma igreja passa a compor,
essa network, ela tem que passar um vídeo explicando como que funciona a igreja, a estrutura, as atividades. E acontece que, diferente das demais, uma igreja mostrou um vídeo só do povo saindo do prédio. Começou e terminou assim. E aí, o povo ficou sem entender. Ele falou: vocês estão chocados, né? Ele falou: porque a minha igreja não é só igreja quando ela está reunida. A minha igreja é a igreja quando ela sai pelas ruas e transforma a cidade. Deixa eu te dizer, entenda, do lado de fora desse ginásio, espiritualmente falando, tem uma placa escrita assim: aqui começa o seu campo missionário. Deixa eu te dizer uma coisa: a igreja da religião está sentada num prédio esperando Jesus voltar, mas a igreja que traz o reino está pelas ruas transformando a cidade. Você pode perguntar: pastor, onde está o reino? Muitos vão dizer: o reino está ali, o reino está acolá. Eu porém vos digo: o reino de Deus está dentro de vocês. Eu assisti um vídeo muito interessante. É um vídeo do tribunal de Cristo. E acontece que estava passando o vídeo, e o cara que é o juiz, ele começa a chamar pessoas, fala: João. E aí chega nele lá o João, falou: pastor João. Ele fala: não, senhor, eu não fui chamado para ser pastor, eu fui contador. Ele falou: não, eu te chamei para ser pastor. Ele falou: não, senhor, eu fui contador, fiz a contabilidade da igreja, servi ao reino. Ele falou: não, mas eu te chamei para ser pastor. E aí quando é fé, ele fala assim: advogado fulano. Aí aparece lá um pastor. Ele falou: mas eu não estou entendendo, eu não te chamei para ser pastor, te chamei para ser advogado. E aí quando é fé, ele fala: Maria, cadê a Maria? E aí a Maria aparece lá e já começa a falar: Senhor, eu não fui chamada, eu não fui advogada, eu fui pastora, mas eu orei durante muitos anos para ser mãe. O Senhor me deu 3 filhos, fulano, ciclano e a beltrana. O fulano se tornou isso, a ciclana aquilo e a beltrana aquilo. O Senhor falou: muito bem, foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Eu quero fazer um apelo diferente nessa manhã. Se você sente que o Espírito de Deus te chama para ser político, Ele te chama para atuar na área de mídias e entretenimento, Ele te chama para os negócios, para a engenharia, para ser médico, não por causa da influência do mercado. O Senhor te chama para atuar na área da saúde. Se o Senhor te chama para fora, não quer dizer que os que foram chamados como pastores não sejam, mas eu senti no meu coração de fazer um apelo diferente. Durante muito tempo a gente fazia e sempre fazemos, porque tem o seu lugar. Mas como eu estou à frente do trabalho com estudantes, eu começava a fazer apelos: queima seu diploma, queima sua vida. Mas o Senhor falou para mim: Rodrigo, ao invés de mandar queimar, eu quero liberar unção sobre a sua vida. E você vai começar a entregar diplomas nas mãos de pessoas, pela unção do Espírito. Enquanto o louvor toca, se você sente que o Espírito de Deus te chama, como publicitário, como médico, como jornalista, como engenheiro, como médico, advogado, se o Senhor te chama para a política, para os negócios, eu gostaria que você fosse estendendo, levantando as suas mãos aos céus, que você erguesse as suas mãos aos céus. Espírito Santo de Deus, eu quero profetizar que nessa manhã o Senhor levanta publicitários, o Senhor levanta políticos, empresários, pessoas para atuar na área da família, da saúde, como engenheiros, como advogados, mestres. Quero declarar que de uma maneira diferente, nós não vamos sair aqui e simplesmente nos acomodar com mais uma palavra, mas nós vamos nos levantar e vamos conquistar essa cidade. Nós seremos como a cidade edificada no alto de uma montanha. Nós não poderemos ser escondidos. Se você crê nisso, aplauda forte o nome do Senhor. Diga glória a Deus.